O conceito de pensamentos, em sua essência, é uma intrigante questão que suscita reflexões sobre a natureza humana e seu funcionamento mental. Estima-se que, ao longo de um dia, uma pessoa pode ter até 60.000 pensamentos diversos. Grande parte desses pensamentos é composta por padrões habituais, automatismos mentais que se repetem de forma quase mecânica. Contudo, apenas alguns desses pensamentos realmente são ponderados e considerados em termos de sua utilidade e significado. Menos ainda são aqueles que se aprofundam na compreensão da própria consciência, indagando sobre o que ela realmente é e como influencia suas vidas e circunstâncias. No contexto atual, que adota uma abordagem predominantemente mecanicista em relação à mente, os pensamentos humanos e a consciência são frequentemente reduzidos a meros processos neuronais, disparos automáticos no âmago do sistema nervoso. Contrapondo essa visão moderna, sábios de antigas tradições espirituais orientais apresentam uma perspectiva distinta. Para eles, os pensamentos são entendidos como formas de energia, capazes não apenas de moldar nossas vidas individuais, mas também de influenciar o mundo ao nosso redor. Embora muitos cientistas convencionais possam rejeitar essa ideia de pronto, é interessante ponderar se é realmente absurdo considerar que pensamentos e emoções possam assumir a forma de uma energia invisível, tal como o magnetismo ou as ondas de rádio. Imaginem viajar 500 anos no futuro, onde os avanços científicos e espirituais podem ter revelado novas compreensões sobre a natureza dos pensamentos e da consciência. Quem sabe se, nesse hipotético futuro, a humanidade terá desvendado os segredos por trás desses enigmáticos processos mentais e desbloqueado o potencial de utilizar a energia dos pensamentos de maneira consciente e transformadora. Nesse cenário de especulação futurista, as possibilidades são vastas, e novas concepções podem emergir para iluminar a interconexão entre a mente humana e o universo. Afinal, a história nos ensina que muitas teorias outrora tidas como absurdas acabaram por se revelar verdades surpreendentes no decorrer do tempo. Portanto, talvez seja sensato manter a mente aberta a ideias que, embora desafiadoras, possam conter elementos de sabedoria e compreensão mais profunda sobre a complexidade da existência humana. Imagine-se voltando no tempo e levando consigo um iPhone moderno para interagir com as pessoas da Europa feudal. Ao mostrar-lhes esse pequeno dispositivo metálico, você tenta explicar que ele tem um incrível poder de enviar sinais de energia invisíveis para torres de celular próximas, permitindo que você se comunique com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, desde que elas também possuam um dispositivo receptor semelhante. Para essas pessoas do mundo medieval, que estão acostumadas apenas com mensageiros a cavalo para transmitir informações através de longas distâncias, suas afirmações pareceriam completamente absurdas. Eles não conseguiriam compreender a tecnologia avançada contida no iPhone, e muito menos acreditar em suas alegações sobre suas capacidades revolucionárias. Provavelmente, essas pessoas considerariam suas explicações como algo mágico e herético, levando à desconfiança e possivelmente até mesmo ações hostis contra você. A diferença de conhecimento e compreensão tecnológica entre as épocas é tão vasta que suas palavras não encontrariam respaldo nem aceitação naquele contexto histórico. Para muitas pessoas no mundo moderno, a lei da atração pode parecer algo mágico e uma ideia distante demais para ser verdadeira. No entanto, há centenas de anos, as ondas de rádio, os sinais Wi-Fi e os sinais de telefone celular também teriam sido considerados uma espécie de magia, simplesmente porque naquela época faltava a tecnologia para detectar, medir e interpretar essas formas invisíveis de energia. Não é surpreendente, portanto, que esses conceitos tenham fascinado profundamente ninguém menos que o grande Nikola Tesla, que certa vez afirmou que
caso a ciência começasse a estudar os fenômenos não físicos, faria mais progresso em uma década do que em todos os séculos anteriores de sua existência. Embora Tesla tenha sido um dos homens mais inteligentes que já viveram, suas ideias muitas vezes eram consideradas um tanto excêntricas. E ele era conhecido por preferir a companhia de pombos em vez de pessoas. Algumas de suas invenções não realizadas eram igualmente estranhas, mas surpreendentemente incríveis. O que levou muitos de seus colegas a descartarem sua citação como apenas uma declaração peculiar, desprovida de significado profundo. No entanto, há também muitos que acreditam que esse grande gênio estava se referindo a áreas que a ciência moderna ainda não ousou se aventurar, como a natureza do pensamento, das emoções humanas e até mesmo da consciência e do próprio espírito humano. Esse ponto de vista é reforçado pelo fato de que Tesla tinha uma forte amizade com Swami Vivekananda, um monge hindu mundialmente famoso, e dedicou muito de seu tempo ao estudo do hinduísmo e das escrituras védicas. Embora seja raro encontrar cientistas sérios dispostos a se dedicarem ao estudo dessas questões, elas têm se tornado cada vez mais objeto de interesse na cultura popular, e parece haver um aumento constante na busca por uma maior consciência espiritual. De pessoas em todo o mundo, eu conheci muitas fascinadas por esses conceitos espirituais universais durante minhas viagens por diversos países, incluindo Croácia, Áustria, Ucrânia, Sérvia, Portugal e Grécia, apenas para citar alguns, além do meu país natal, os Estados Unidos, é claro. Em particular, o conceito da lei da atração tornou-se imensamente popular após o lançamento de filmes e livros como O Segredo, e essa popularidade cresceu ainda mais com o testemunho de inúmeras celebridades atribuindo seus sucessos à lei da atração. Além disso, vários youtubers proeminentes têm discutido exaustivamente essa ideia. Resumidamente, a lei da atração postula que os pensamentos são uma forma de energia emitida para o mundo e, assim, influenciam o mundo, atraindo de volta coisas que estão em sintonia com esses pensamentos. Isso é amplamente conhecido como manifestação, e acredita-se que padrões saudáveis de pensamento positivo ao longo do tempo atraem mais coisas positivas e circunstâncias na vida das pessoas. Eu, particularmente, acredito firmemente que os pensamentos são o melhor veículo para a mudança, poder e sucesso no mundo. Tudo começa com um pensamento, ou desde as cadeiras em que nos sentamos até as inovações que vemos ao nosso redor. Cada criação começou com um pensamento original. Falando por mim, tive uma experiência pessoal significativa com esses conceitos. Lembro-me de ler um livro sobre o assunto. E fiquei tão inspirado que passei cópias para todas as pessoas que eu conhecia, até mesmo para estranhos no ônibus. Quando soube que haveria um filme sobre o tema, comecei a me visualizar fazendo parte desse projeto. Mesmo que nunca tivesse atuado antes. Sentia uma intensidade tão forte em relação a isso que sabia que precisava fazer parte desse filme. Mesmo que não conhecesse pessoas influentes da indústria cinematográfica. Eu realmente acredito que criei isso para mim mesmo. Eu desejava isso mais do que qualquer outra coisa no mundo e estava disposto a fazer qualquer coisa para torná-lo realidade. Na minha casa, assim como em muitas outras na Irlanda, as lutas e o estresse reais vieram da hipoteca e das preocupações com a casa. Mas agora, meus pais estão quase livres dessas preocupações e podem finalmente relaxar em um novo lugar. Isso é algo que sempre sonhei e visualizava como algo que eu faria um dia e dar de volta às pessoas que me ajudaram ao longo do caminho. Eu sempre imaginei como seria essa sensação e tinha fé de que, em algum momento, minha hora chegaria e eu explodiria na cena como aconteceu. Eu tinha que acreditar nisso e sentir essa fé para que se tornasse realidade. A primeira regra que eu sigo é encontrar minha visão e segui-la.
Acredito que ter uma visão clara de onde queremos chegar é a coisa mais importante que podemos ter. É como um capitão de um navio, se ele não sabe para onde está indo, o navio simplesmente vagará pelo mar sem destino. O mesmo acontece na vida, se não temos uma visão clara, apenas vagamos sem rumo. Eu costumava subir a Mulholland Drive todas as noites e visualizava a minha carreira decolando. Eu imaginava diretores interessados em mim, pessoas respeitadas elogiando meu trabalho e todas as coisas que eu queria que acontecessem. Naquela época, em 1985 ou 1987, eu não tinha nada, mas essa visualização me fez sentir melhor e me deu esperança de que as coisas estavam lá fora, esperando por mim. Eu me lembro de ouvir alguém dizer que você deve escrever um cheque para si mesmo. E foi o que fiz. Escrevi um cheque de US$ 10 milhões por serviços prestados de atuação e estabeleci um prazo de 3 ou 5 anos. Coloquei o cheque na minha carteira e o guardei lá, mesmo que se deteriorasse com o tempo. E, surpreendentemente, pouco antes do Dia de Ação de Graças de 1995, descobri que estava prestes a ganhar exatamente US$ 10 milhões, como se o universo tivesse respondido ao meu desejo e visualização. A visualização funciona, mas apenas se você trabalhar duro. Não é suficiente apenas imaginar e esperar que as coisas aconteçam sem esforço. A visualização é uma ferramenta poderosa, mas requer ação e dedicação para alcançar seus objetivos. James Cameron, o brilhante escritor e diretor, é meu cineasta favorito desde a infância, e suas obras sempre me inspiraram. Assim como ele, eu continuo acreditando na importância da visualização, do trabalho duro e do compromisso para alcançar o sucesso. Certamente, James Cameron não tem uma reputação de ser uma pessoa sensível, mas ele tem muito a dizer sobre o poder da imaginação. Ele acredita que a imaginação é uma força que pode realmente manifestar uma realidade. Por exemplo, quando ele estava filmando o filme O Titanic, teve a ideia de mergulhar no naufrágio real e filmar de verdade, o que se tornou um grande gancho de marketing e uma experiência emocionante. Para ele, a produção de filmes é como transformar algo imaginado em algo tangível. É como um arquiteto que vê um edifício que projetou e percebe que algo que imaginou tornou-se realidade. Apesar de concordar que a ciência deve abordar novos tópicos com ceticismo saudável e rigor, ele acredita que é errado fechar a mente para a lei da atração e outros princípios espirituais. Ele se tornou um crente forte na lei da atração ao longo dos anos, baseado em sua própria experiência pessoal e na observação de padrões em suas interações com pacientes no campo da medicina. Como médico especializado em dor intervencionista, ele viu que pacientes com uma mentalidade otimista e saudável tendem a se recuperar mais rapidamente de condições médicas similares em comparação com pacientes com uma mentalidade negativa. Embora alguns argumentem que isso pode ser atribuído ao fato de que pessoas otimistas são mais propensas a seguir os tratamentos de forma consistente. Ele acredita que a relação entre pensamento positivo e ações positivas é um aspecto da lei de atração, embora seja uma manifestação física e não a parte mais nebulosa e metafísica da lei. Ao longo da jornada de descobertas sobre a lei da atração e outros princípios espirituais, percebi que minha crença nesses conceitos cresceu profundamente. Durante minhas viagens por diferentes países, como Croácia, Áustria, Ucrânia, Sérvia, Portugal e Grécia, além do meu país de origem, os Estados Unidos, testemunhei o fascínio de muitas pessoas por essas ideias universais. Especificamente, a lei da atração ganhou imensa popularidade após o lançamento de filmes e livros como O Segredo. Celebridades e influenciadores proeminentes atribuíram seu sucesso a essa ideia, e a discussão sobre o tema prosperou em plataformas como o YouTube.
A essência da lei da atração é a crença de que nossos pensamentos são uma forma de energia que influencia o mundo ao nosso redor, atraindo de volta coisas que ressoam e se harmonizam com esses pensamentos. Minha jornada de ceticismo para acreditar na lei da atração começou ao observar os padrões em minha própria vida e nas vidas de pessoas ao meu redor. Como médico especializado em dor intervencionista, tive a oportunidade de avaliar e tratar milhares de pacientes. Notavelmente, percebi que pacientes com uma mentalidade otimista e saudável tendiam a se recuperar mais rapidamente de condições médicas similares em comparação com pacientes com uma mentalidade negativa. Embora muitos possam argumentar que isso é resultado do comprometimento dos pacientes otimistas com seus tratamentos, também vi que havia uma relação intrínseca entre o pensamento positivo e as ações positivas. Isso ressoava com o conceito da lei da atração, onde a energia positiva emitida pelos pensamentos atrai experiências e circunstâncias igualmente positivas. Esse entendimento foi fortalecido pela minha crença na importância da visão clara em nossas vidas. Comparo a visão à bússola de um navio, ou sem uma direção clara, podemos acabar à deriva, sem chegar a lugar algum. Visualizar nossos objetivos e desejos nos permite criar uma realidade mental antes que ela se manifeste na realidade física. Para mim, a produção de filmes é um ótimo exemplo disso. Os cineastas concebem suas histórias e cenários em suas mentes antes de torná-los tangíveis no set de filmagem. Essa crença no poder da imaginação também se alinhou com as palavras do renomado diretor James Cameron. Ele enfatiza que a imaginação é uma força poderosa capaz de manifestar a realidade. Ele viveu isso em sua própria experiência, quando decidiu mergulhar no naufrágio real do Titanic para filmar autenticamente cenas cruciais de seu filme. O ato de imaginar, projetar e, finalmente, realizar essas cenas foi uma prova concreta do poder da imaginação e da lei da atração. Claro, existem aqueles que descartam essas ideias como misticismo ou pseudociência. No entanto, acredito que ser cético não significa ser fechado para novos conhecimentos. A ciência deve sempre abordar novos tópicos com rigor e investigação, mas também deve estar aberta a explorar fronteiras ainda não compreendidas. Em minha jornada pessoal, encontrei evidências convincentes que apoiam a lei da atração e outras noções espirituais. Embora possa haver uma abordagem física e psicológica para explicar esses fenômenos, também acredito que há uma dimensão metafísica que transcende nossa compreensão atual. Para mim, encontrar essa harmonia entre a ciência e a espiritualidade foi uma revelação. Ela permitiu que eu abraçasse uma visão mais holística da existência e do potencial humano. A lei da atração se tornou uma parte importante da minha vida, moldando meus pensamentos e influenciando minhas ações em direção a um caminho de positividade e autodescoberta. Assim como James Cameron imaginou e realizou seu filme, também percebi que podemos usar nossa imaginação e visualização para manifestar nossos próprios destinos. Com fé, persistência e uma visão clara, somos capazes de criar uma realidade alinhada com nossos desejos mais profundos. Ao cultivarmos pensamentos positivos e saudáveis, podemos atrair experiências e circunstâncias que enriquecem nossas vidas e elevam nossa consciência espiritual. A jornada rumo à compreensão completa desses princípios continua, e estou ansioso para explorar ainda mais os segredos do universo em constante expansão. Deixe seu like no vídeo, e se inscreva no canal para ver conteúdos relacionados à mente humana.